Hoje estamos iniciando a 13ª semana de atividades, não é isso? Na nossa aula de língua portuguesa, vamos continuar com o mesmo material, que é o material de Educar para Valer, que é esse material aqui, ó, Língua Portuguesa, Caderno 1, 5º ano. Vamos dividir a aula em duas partes, então em 2 vídeos, né? Então, estamos na primeira parte, que é a atividade 13, que está nas páginas 29 e 30. Eu peço que vocês já peguem esse material, abram na página 29 para a gente começar, tá certo? A gente olhando para esse texto, a gente já percebe que ele é organizado de uma forma diferente, não é? Essa forma que está organizado esse texto é a forma comum em que os poemas estão organizados. Então, esse texto aqui é um poema, né? Ele é escrito, ele é organizado de forma diferente. Ao invés de frases e parágrafos, ele é organizado em versos e estrofes. Então, cada linha, ó, do poema é chamado verso. Já falei isso aqui várias vezes. E o conjunto de versos formam uma estrofe. Então, temos aqui uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estrofes. E aí, cada estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos, né? Isso depende de poema para poema. Tem poema que tem mais, que tem menos, mas esse aqui é dessa forma, certo? Então, presta atenção na leitura do poema. O ônibus. Logo na esquina desceu o primeiro, seguiu o motorista mais 4 passageiros. Desceu o segundo no ponto seguinte, levou um susto, a rua estava diferente. Desceu o terceiro na casa de Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. O quarto desceu em frente à estátua, caiu-lhe sobre a cabeça uma espada de prata. Desceu o último tranquilo na calçada, queria sentir o vento, passear e mais nada. Ficou só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, podia ir ao banheiro. Então, esse é um poema. As informações do poema, autor, de onde foi tirado, onde foi publicado e o ano da publicação estão aqui nessa parte de baixo do texto, que é a fonte, tá certo? E aí, gostaram do poema? Vocês já andaram de ônibus, né? A maioria aí já andou com certeza, então já sabe como é, né? Então, vamos lá. No texto, estou na página 29, na mesma página do texto. No texto aparece a palavra passageiro. Qual das opções abaixo representa o sentido dessa palavra no texto? Justifique sua resposta. A gente sabe, pessoal, que existem palavras que têm mais de um significado. E aí, para a gente saber o significado que a gente quer, a gente tem que ler, né? Tem que saber o contexto em que essa palavra foi utilizada. Igual lá no texto. Quando a gente fala passageiro lá no texto, esse passageiro que está lá é algo que passou muito rápido ou é alguém que utilizou o ônibus, né? As pessoas que utilizam o ônibus são chamadas de passageiro. E passageiro também significa algo que passa rápido, algo que passou, né? Então, qual desses dois significados foi utilizado no texto? Aí você marca o X, tá certo? 2. Com suas palavras, defina o que é motorista. O que é definir é dizer o que é motorista. Aí você escreve aí com suas palavras, iniciando com letra maiúscula. 3. O que significa a terminação ista em palavras como motorista e jornalista? Então, esse ista aqui é um sufixo, ele vem no final de algumas palavras, sempre para definir, quase sempre, aliás, para definir profissões, como motorista, jornalista, oftalmologista, dentista, taxista, né? Então, vocês vão dizer o que significa, para que é utilizado isso aqui, tá certo? 4. Cite outras palavras que terminam em ista e tenham o sentido de uma ação realizada pelas pessoas. Então, vocês vão escrever aqui algumas profissões que terminam dessa mesma forma, com ista, tá certo? 5. Voltem lá ao texto, o ônibus, e diga aqui qual é o assunto do texto, tá certo? 6. Busque as informações no texto, não deixe de comprovar suas respostas. Então, tem que ler o texto para responder isso aqui. Onde desceu o primeiro passageiro? O que aconteceu com o segundo passageiro? Onde desceu o terceiro passageiro? E onde desceram o quarto e o quinto passageiro? Ah, professora, como é que eu vou saber isso? Lendo o texto, é claro, né? Então, vamos lá. Vamos agora para a página 30.
para continuar com a interpretação de texto. Letra E. Quando o passageiro desceu, o que fez o motorista? Letra F. O que o texto diz sobre a palavra Raimundo? E letra G. Qual foi o passageiro que sofreu um acidente? O que lhe aconteceu? Tudo isso vocês vão encontrar no texto, tá certo? Continuando na página 30, você sabe o que é fonema? A gente vai precisar saber o que é isso para a gente fazer a próxima atividade. Fonema, para quem não se lembra, porque com certeza vocês já estudaram, fonema é o som da letra, é o som que a letra representa, tá certo? Então, quando a gente escreve uma letra, a gente está utilizando a letra na sua forma gráfica, né? Escrevendo. Quando a gente fala, a gente está utilizando a letra na sua forma de fonema, tá certo? Então, vamos fazer a atividade para vocês entenderem melhor. Olha só. Tem essa parte aí na página 30, A, B, conhecer. Complete as palavras abaixo utilizando a letra C. A letra C, pessoal, ela tem alguns fonemas, né? A letra C, quando eu completo aqui, ó, a palavra desceu e eu coloco um C aqui, esse C, ele tem o som de S. Olha, desceu, som de S, não é? Então, o fonema aqui é S. Não é a letra que é S, não, é o fonema. Fonema é som, se lembrem sempre disso. Quando eu vou completar aqui essa palavra com a letra C, vai ficar cabeça. Então, aqui já não tem som de S. Aqui a letra C tem som da letra K, né? Então, vocês vão completar essa questão aqui com a letra C. Todas elas são escritas com C. Todas, todas, todas. Mas, algumas têm o som de S e algumas têm o som de K. Você vai saber disso quando você ler cada uma das palavras que você completou, tá certo? Você observou o som representado pela letra C nessas palavras? É o mesmo som em todas elas? O que é que vocês acham? Foi o que eu acabei de falar. 8. Separe as palavras da questão anterior, organizando-as de acordo com o som representado pela letra C. Qual é a questão anterior? Se a gente está no 8, a questão anterior é a questão 7. Então, vocês vão pegar essas palavras. As que o C tiver som de S, você vai escrever aqui. As que o C tiver o som de K, você vai escrever aqui. Lembra que som é diferente de letra. Som é fonema, letra é grafia, tá certo? Então, aqui eu não quero letra escrita com S e com K, não. Todas as letras são escritas com C, mas algumas têm o som de S e outras têm o som de K, tá certo? 9. Leia as palavras e indique qual é o fonema que as letras destacadas representam. Então, essa questão vocês só vão ler as palavras e vão dizer se o C de casarão, por exemplo, ó, casarão, esse C tem som de S ou de K? Aí você escreve aqui. Certeza, esse C de certeza tem som de S ou som de K? Aí você escreve aqui, tá certo? Continuando ainda na página 30, então, fonema é o som que a letra representa, não é? Olha que legal, já aprendemos isso aí. Fonema é o som que a letra representa. E continuando, questão 10, página 30. O fonema S pode ser representado por diversas letras. Procure essas letras nas palavras abaixo e destaque. Então, aqui, sabor, atriz, pensativo, explicação. Então, o som de S, ela pode ser escrita com outras palavras. Aí você vai identificar, por exemplo, sabor. O sabor, aqui tem som de S mesmo, né? Agora, cidadão. Ó, cidadão escrito com C, mas o fonema é S. Aí você pinta, você pode marcar um X. Pacífico também, ó, o C aqui tem som de S. Açude, da mesma forma. Atriz, ó, o Z com som de S. Ansiedade, né? Escrita com S, o som também é S. Paciente, celeiro. Então, toda letra, toda a palavra que tiver a letra que tem o som de S, você vai marcar. Pode ser X ou pintar. 11. Nas palavras que compõem o quadro acima, quais foram utilizadas para representar o fonema S?
Quais são as letras aqui dessas palavras que elas têm o som de S? Aí você escreve as letras aqui na frente, tá certo? 12. Leia as palavras abaixo em voz alta de forma articulada e correta. Então, ó, camundongo, coisa, querida, queijo, quanta, casal, comando, quilo, queda, questão, custo e toque. Nas palavras acima, quais letras representam o som de K? Então, algumas letras aqui representam o som de K. Quais são essas letras? Aí vocês escrevam aqui, tá certo? Vou encerrar por aqui a parte 1. Assistam o próximo vídeo, que é a parte 2 da atividade, tá certo?